Olá! Talvez o fato jurídico mais comentado da semana foi o que ocorreu em uma palestra dada pelo ministro Barroso, no qual ele acusa as Forças Armadas de estarem cedendo a pressões e, com isso, criticando o processo eleitoral, notadamente as urnas eletrônicas. Diante dessa palestra, diante dessa assertiva, muitos começaram a afirmar que teria ocorrido crime contra a honra. Na realidade, quando pensamos em crime contra a honra, não basta uma conduta meramente objetiva que se enquadre numa norma penal incriminadora. Há necessidade, sim, que além dessa tipicidade, que nós chamamos de tipicidade formal, que é a pura adequação da conduta a uma norma penal, que exista a intenção especial de ofender a honra alheia. É certo que as instituições, as pessoas jurídicas, tal como ocorre com as pessoas físicas, também podem ser vítimas de crimes contra a honra. No caso, eu estou falando de difamação e de calúnia, que atingem a honra objetiva, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Honra objetiva é a reputação, é o que as pessoas pensam daquele que está sendo ofendido. E quando se trata de instituições, seja o Ministério Público, seja a polícia em geral, ou outros órgãos, isso é extremamente danoso para elas. Por quê? Porque elas vivem disso, elas vivem da instituição, elas vivem da sua reputação, desculpem. Então é algo muito, muito, muito importante para elas. Por isso que determinadas instituições, ou até a maioria das instituições, se não todas, vamos ser mais genéricos no que diz respeito a isso, não podem ter a sua honra invadida, sua honra lesada, violada. E foi o que aconteceu. Boa parte das pessoas que eu converso estão dizendo: olha, houve crime contra a honra contra as Forças Armadas. Não é bem assim. Há necessidade, além da tipicidade formal, dessa tipicidade objetiva, que haja um elemento subjetivo do tipo, que é a especial intenção de ofender a honra. Isso quer dizer que se a pessoa estiver criticando, narrando fatos, se defendendo, não há delito contra a honra. No caso das Forças Armadas, há um dispositivo previsto no Código Penal Militar, no artigo 219, que fala exatamente isso, de ofender a reputação das Forças Armadas. É um dispositivo expresso previsto no Código Penal Militar que, em tese, poderia ser aplicado ao caso, inclusive com a causa de aumento de pena de ter sido praticado por meio televisivo, redes sociais, o que seja. Só que o próprio Código Penal Militar, ele excepciona a crítica. E ele fala que quando existe a crítica às Forças Armadas, e essa crítica não caracterize de forma evidente ofensa à honra, não há delito. Então, da mesma maneira que no crime comum, nos dispositivos previstos no crime comum de calúnia, injúria, difamação, é exigida a especial intenção de ofender a honra alheia, também é exigida essa especial intenção, e há uma norma expressa, em crimes militares. Me foi indagado, mas e se os fatos forem mentirosos, forem falsos? Aí a situação pode tomar outro rumo, porque se são levados à consideração de aluno, da plateia, fatos mentirosos, fatos que não são verdadeiros, a única
conclusão que a gente chega é que a intenção é ofender, porque se são fatos mentirosos não podem ser levados à consideração. Não acredito que tenham sido simplesmente levados ao conhecimento do público sem algum embasamento. Mas cabe, nesse caso, às Forças Armadas, por meio do seu comando, do comando ou do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ou do Ministro da Defesa, pedir explicações, querendo saber por que houve esse tipo de imputação e quais as provas ou indícios razoáveis existentes, até para que as próprias Forças Armadas possam tomar algum tipo de providência contra quem assim agiu, porque com certeza eles não fariam isso. As Forças Armadas não se prestam para isso, para ficar criticando indevidamente, para de alguma maneira causar algum gravame ao processo eleitoral. Então é previsto no próprio Código Penal, também é previsto no Código Penal Militar a possibilidade de se pedir explicações, na qual aquela pessoa que em tese estaria propalando uma notícia falsa, inverídica, que isso configura crime contra a honra das Forças Armadas, no caso difamação, para que essa pessoa explique, que apresente as provas ou os indícios razoáveis existentes. Então não basta apenas a chamada tipicidade objetiva, que o fato se enquadre no artigo 219 do Código Penal Militar. Haja vista que há dispositivo expresso, salvo engano, o artigo 221 do próprio Código Penal Militar, que excepciona a crítica fundada, desde que essa crítica fundada não seja algo manifesto que ofenda a honra das Forças Armadas, que não haja intenção deliberada de ofender a honra das Forças Armadas. Então nós vamos ter que aguardar para saber o que vai ser feito. Como eu disse, não acredito que tenha sido levantada uma crítica dessa maneira sem algum suporte probatório. Mas cabe agora às Forças Armadas pedirem essas explicações, caso queiram, óbvio, para que os fatos sejam devidamente esclarecidos, visando inclusive apurar se isso realmente está ocorrendo, que não pode, sem dúvida nenhuma, não cabe às Forças Armadas de maneira nenhuma tentar de alguma forma tumultuar o processo eleitoral, que eu não acredito que tenha ocorrido, mas se um ou outro militar estiver fazendo isso, os fatos devem ser apurados, se o caso, o militar punido. Caso contrário, aí os fatos vão ter que ser devidamente apurados, que poderá sim, eventualmente, no caso dessa assertiva não ser verdadeira, não existir suporte nenhum, pelo menos indícios razoáveis de que isso tenha ocorrido, não cabe a ninguém, principalmente ao ministro do Supremo Tribunal Federal, numa palestra fora do exercício das suas funções, fazer uma assertiva desse tipo sem suporte probatório. Forte abraço a todos.